Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. A derrota que não poderia acontecer, aconteceu. E a primeira vitória do Sampaio Corrêa como visitante nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Justamente contra o Náutico nos aflitos. São proezas de uma equipe que, ao longo do percurso, perdeu pontos que até agora o torcedor se pergunta, principalmente jogando em casa, o do porquê de ter acontecido tantos erros ao longo do percurso, de formação de elenco, de troca de técnico, de N fatores que levaram o Náutico a essa queda. O Náutico está muito próximo de voltar à Série C, porque pelo que a gente falava aqui ao longo da semana, tudo se passava por esse resultado. Não adiantava a gente estar aqui falando do clássico contra o Sport, não adiantava a gente estar falando aqui de jogo contra Novo Horizontino, Chapecoense, Tombense, que isso aí de nada ia adiantar. Era pensar nesta partida. E o Náutico até começou vencendo, né? A gente até entrando no que foi o jogo, o Náutico começa vencendo, né? Num momento até da partida, onde o Náutico não era melhor. Acredito que os minutos iniciais, o torcedor do Náutico, quando teve aquela primeira impressão, ele disse, opa, Sampaio Corrêa, pelo visto, vai ter a posse de bola. Mas na primeira estocada do Náutico, pelo lado esquerdo, cruzamento do João Lucas, um gol marcado pelo Júlio de cabeça, coloca o Náutico em vantagem e o Náutico tem as ações, tem a pressão em cima da equipe maranhense até os 22, 23 minutos ali do primeiro tempo. Depois o jogo dá aquela esfriada e é nessa esfriada perigosa, ao meu ver, que o Sampaio Corrêa tenta crescer. Né? O Sampaio viu possibilidades de equilibrar o jogo contra o Náutico nos aflitos. E foi o que aconteceu. Eu acredito que da metade do primeiro tempo em diante, a equipe do Sampaio, ela estava estudando um caminho, uma maneira de chegar na defesa do Náutico com mais perigo. Chegou numa cobrança de falta com o Gabriel Poveda. O Jean fez uma boa defesa, né? Até sustentou um pouco ali mais a bola, deixou ela no chão, depois acabou defendendo. Mas numa outra estocada com mais perigo, o Náutico acaba sofrendo o gol. Um belo passe do Eloir, achando o Igor Catatal pelo lado esquerdo. Ele coloca a bola para o Gabriel Poveda, que acaba marcando mais uma vez contra o Náutico. Foi assim no primeiro turno e agora no segundo turno, o artilheiro da competição marcando seu 15º gol. E a partir daí, é aquela tensão. É o que a gente pode destacar dessa partida. Houve uma tensão por parte do Náutico. No segundo tempo, embora as modificações feitas por Dado Cavalcante no intervalo, né, até para a entrada do Pedro Vitor na equipe, eu particularmente não entendi o que ele quis fazer com a entrada do Luiz Felipe, o volante, na vaga, né, do Tomás, por exemplo, que estava dando boa movimentação à equipe, e não tirar Souza. Eu, quando estava acompanhando a partida, eu passei o primeiro tempo todo falando da situação de Souza. Souza não pode ser primeiro volante no Náutico. Por mais que ele tenha características de um cara que saia com muita qualidade no passe, que por dentro possa achar um lançamento, uma abertura de jogada para um companheiro, mas o Náutico perde claramente seu poder de marcação, sem a presença de um cara que possa dar butinada ali na frente. Um caso de um Ralf da equipe, como um caso do próprio Djavan, que estava como opção na reserva. Então o Náutico perde essa força de marcação. Ganhou em movimentação com a entrada do Tomás, com a entrada do Franco, com a presença do próprio Jean Carlos, mas perdeu em marcação. Porque Souza não é esse cara do combate. Souza é um cara da qualidade, de aparecer na frente, de quem sabe numa bola parada ser um elemento surpresa, numa boa cobrança, levando perigo nesse aspecto. Mas para marcar, para contenção, para destruir jogadas, não é o perfil do Souza. E o Náutico
pecou nesse aspecto ao longo da partida, e o Sampaio, ele não soube aproveitar no primeiro tempo esses erros individuais do Souza. E o Souza errou. O Souza gerou situações para a equipe do Maranhão. No segundo tempo, quando a gente imagina que o Léo Condé, por parte do Sampaio, ele vai deixar a sua equipe num 4-3-3 como ela foi armada para a partida, não. Ele coloca 4 atacantes, ele coloca Pimentinha no jogo. Ele coloca o Lucas Araújo e o Ferreira entrou inclusive na vaga do próprio Maurício, fazendo um lado direito. O Lucas Araújo ficou ali junto com o André Luiz, fazendo a dupla de volantes. Tendo o Rafael Villa, ele praticamente coloca 3 homens para fechar o meio, mas deixa velocidade lá na frente. Porque ele tem Igor Catatal, ele teve a presença do Tocantins, ele teve a presença do Pimentinha. Até mesmo, em algumas circunstâncias do jogo, dando essa posse de bola para a equipe do Náutico. Para que o Náutico pudesse atuar, o Náutico pudesse ir para frente. E nessa questão do contra-ataque foi o que o Sampaio matou. Porque o Náutico já não tinha esse cara da marcação. Qual o volante do Náutico que hoje estava imbuído de marcar? Era o Luiz Felipe, que entrou como um segundo volante? Era o Souza? Richard Franco já não é mais volante no Náutico, é um meio-campista. Então, assim, quem marcou? Quem estava preocupado com esses contragolpes do Sampaio que iriam acontecer? Uma hora, o cara da velocidade do Sampaio iria aparecer. Seja no lado direito, seja no lado esquerdo. Essa peça iria funcionar. E foi o que aconteceu. O Rafael Costa entra no jogo, mais um homem de velocidade, mais um atacante. Até agora, até pela idade, né, jogando um pouco mais próximo à área, fez, né, o segundo gol. E depois a pá de cal, quando o Náutico se atira ao ataque, já num 2-1, que a arquibancada sente que não dava mais, mesmo com os 4 minutos de acréscimos dados pelo árbitro, que por sinal fez uma atuação bem abaixo, né, e poderia até ter comprometido a vida do Náutico, que daqui a pouco eu toco nesse assunto. O Sampaio chega ao terceiro gol e, para mim, joga a ducha final de Água Fria no Timbu, 18ª derrota do Náutico em 31 jogos. É um momento que não podia perder. E até na própria fala final do Vitor Ferraz, né, a gente percebeu, né, o desânimo do jogador, né, e até foi feliz o repórter na ocasião, destacando o clássico contra o Sport. Será que dá para reagir no clássico? Mas eu particularmente não vejo esse Náutico reagindo no clássico. Eu vejo um Náutico que vai sentir, né, essa pressão do clássico, né, pode até, quem sabe, jogar a responsabilidade para o adversário, mas se toma um gol logo de cara, o Náutico não vai conseguir ter perna, não vai conseguir ter psicológico para reagir nesse jogo da próxima quarta-feira. Jean Carlos hoje, na minha opinião, embora seja um cara muito importante para o Náutico, mas na tomada de decisão, e assim como toda a equipe no segundo tempo, foi muito afobado. E o Náutico já poderia ter tido problemas da partida quando o árbitro da partida, o Diógenes José Padovani de Andrade, não marca, né, ou pelo menos não tem a perspicácia de analisar o VAR no lance do Richard Franco em cima do Pará, jogador da equipe do Sampaio. Foi um lance passível de análise do VAR, onde poderia ter expulsado o volante do Náutico, ele acabou não expulsando, né, e deixando o lance passar. Mas foi um lance passível de cartão vermelho, o Náutico escapou nesse aspecto. Muitas foram as reclamações até do próprio Sampaio, com algumas marcações do árbitro da partida. É bem verdade que também teve alguns lances que foram bem contestados pelo próprio torcedor do Náutico e por jogadores também em favor do Sampaio. Foi uma arbitragem atrapalhada, mas no fim das contas faltou, além da finalização com mais veemência para levar perigo à meta do goleiro Luiz Daniel, a tomada de decisão. O Náutico errou muitos passes, né, no segundo tempo. A bola estava queimando nos pés dos jogadores alvirrubros na etapa final, e isso pesou para que o Sampaio, que já tinha aquele empate, pudesse ter a tranquilidade necessária de pegar esse afobado Náutico, chegar à virada e, consequentemente, ampliar o marcador. 3-1 para a equipe do Sampaio, resultado duro que praticamente sela essa queda do Náutico à Série C. Não poderia tropeçar em casa mais. Não era o momento para isso. E o Náutico ainda tem várias partidas fora de casa, né? E isso é o que pesa negativamente para a equipe alvirrubra,
porque se em casa os resultados não estão acontecendo, fora de casa só um milagre. E a distância, né, que já era de 8 pontos em relação ao Guarani, primeira equipe fora da zona do rebaixamento, continuará em 8 e pode ser de 8 pontos para o 17º CSA, caso ele vença a equipe da Tombense na segunda-feira, que não é um resultado difícil de se acontecer, além dos outros concorrentes que entrarão em campo. Brusque vai entrar em campo amanhã às 11, a própria equipe do Operário tem o Bahia pela frente lá em Salvador. Então, assim, um resultado que, infelizmente, pode ter hoje, né, sacramentado o rebaixamento do Náutico à Série C por todo o percurso conturbado que o Náutico teve na temporada 2022, né, com troca de técnicos, com um elenco enfraquecido na reta final, mesmo com as contratações feitas de jogadores experientes para a ocasião, mas que de fato não estão funcionando. E o Náutico perde muito com isso, perde bastante com isso, né? A gente sabe que é uma situação complicada voltar para uma terceira divisão e da forma como ela está sendo disputada agora, mas pelo que a gente está analisando de tabela e da reação das equipes que estão na parte de baixo também, fica muito complicada essa saída do Náutico, até da própria lanterna da competição. O Náutico dificilmente sairá desse posto e, consequentemente, voltando à terceira divisão do futebol do Brasil. Uma ducha geladíssima em cima do Náutico e eu, lógico, vou querer a opinião do torcedor aqui no canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Até a próxima!